É o nosso primeiro podcast aqui em casa, a princípio. A gente espera que... E é o podcast do Free Soul. Vamos dar início? Bora! Tá aberto então o podcast Free Soul. Então vamos lá, gente. Eu quero abrir com um versículo que é João 8,36, que fala aquilo que a gente colocou na chamada desse podcast. Se o Filho do Homem os libertar, serão livres de fato. Então hoje o assunto é livres de fato. O que é ser livre de fato? Vocês são livres de fato? Podem se dizer que são livres? Pode dizer eu sou livre com autoridade, com convicção? Ou ainda tem alguma dúvida a respeito disso? Não consegue saber até onde pode ir essa liberdade? Que liberdade é essa? Do que eu sou livre? Para que eu sou livre? O Filho do Homem, que é Jesus Cristo, ele na passagem dele aqui na Terra, ele veio fazer algumas coisas, e uma delas foi trazer liberdade para o povo. A crucificação, que trouxe a salvação, trouxe a redenção, mas antes dele ter ido para a cruz, ele já colocava na cabeça das pessoas a ideia que era para serem livres. E o pessoal que estava lá se sentindo preso de escravos do Império Romano, pensavam que ele ia estar fazendo uma revolução armada, certo? Pensavam que ele ia estar trazendo um poder bélico. Agora nós vamos arregaçar, nós vamos partir para cima deles e vamos libertar o povo. Só que a liberdade que Cristo está falando, irmãos, é algo mais profundo que isso. A liberdade que ele fala é algo na alma da pessoa. É uma alma que sabe que é livre, que não é a circunstância ao redor que ditam as regras para ela. Tanto é que a gente vê Paulo, Pedro, a gente vê o Silas, a gente vê um monte de gente na cadeia, preso com aguilhões, com correntes, com algemas, e se sentindo as pessoas mais livres do mundo. E a ideia que surgiu, a Free Soul, é exatamente isso, é uma alma livre. De nada adianta a gente participar de grupos, de tribos, de nada adianta a gente participar de instituições, de tudo que é coisa, se lá no fundo a gente não consegue se sentir livre, se dentro do nosso interior a gente não tem esse espírito de liberdade. Entende? Tem pessoas que são escravos de sistema, tem pessoas que são escravos de religião, tem pessoas que são escravos de um monte de coisa, mas apregoam, demonstram uma aparência de liberdade. Às vezes a pessoa é escrava de marcas, não consegue ser livre de poder andar sem nenhuma marca, de poder andar tranquilo, né? Poder andar livre dessas coisas que hoje em dia, se a pessoa não tem essa marca, não frequenta aquele ambiente, não frequenta aquele local, a pessoa ela é retrógrada, ela é alienada, ela não faz parte do contexto em que vive. Então eu vejo um monte de pessoas com aparência de liberdade, mas com uma alma escrava. Então a ideia do Free Soul é isso, é trazer liberdade para as almas da pessoa, a pessoa se sentir na alma, no seu interior, alguém livre. Por isso o nome Free Soul, que quer dizer alma livre. O Madison comentou sobre essa liberdade, que alguns se apegam a detalhes. Para mim é detalhes, né? E fica aprisionado. Que as pessoas têm medo de vir até Deus porque se acha que vai virar um prisioneiro, e na verdade não. Quando algo me controla, que eu não consigo conviver e viver, eu sou prisioneira daquilo. E a gente estava falando de vícios, né? Então hoje a gente glorifica o nome de Deus, porque hoje nós não temos nenhum vício, mas já tivemos. E hoje a gente pode declarar que a gente é livre, nós somos livres, porque nós não estamos aprisionados em coisas, mas sim nós estamos totalmente presos em Jesus pelo que Ele fez na nossa vida, na transformação.
E nós queremos mostrar e declarar e ajudar pessoas a se sentir livres. Livres em fazer a vontade de Deus. Livres em poder falar o nome dele sem medo nenhum. E testemunhar isso. Falar que hoje, verdadeiramente, a gente fala que é livre sem ter medo de falar que é livre. Porque às vezes as pessoas falam que são livres, mas sempre tem algo preso, parece, né? Ou é nos pés ou nas mãos, algo segurando ele no passado. O passado já passou. Há 1 minuto atrás já foi passado. Agora é o presente e eu me vejo assim, hoje eu sou completamente livre. É isso aí. Minha alma é livre. Que nem Paulo fala em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. A gente vê que Paulo está escrevendo para pessoas que já tinham aceitado a Cristo, já eram convertidas, mas ainda tinha essa questão religiosa a respeito da fé, onde discutiam com questões de circuncisão, questões de pode comer isso, Verdade. questão de deve vestir aquilo, questão da mulher pode isso, a mulher não pode aquilo. Existia muita questão entre esses cristãos que Paulo pega e fala isso, né? Que, gente, vem cá, vocês não entenderam a sacada ainda. Cristo nos libertou para quê? Para que a gente seja livre de verdade, né? Então, se a gente está ainda se submetendo a qualquer coisa, isso é um jugo. E a gente está se tornando escravo novamente, só que agora de algo que no nosso entendimento, ou no entendimento de muitas pessoas, é o que vai nos dar a salvação, é o que nos vai fazer de nós alguém mais próximo de Jesus, que não é o caso. Não é o caso. Jesus Cristo nos libertou de fato, então Ele espera que a gente seja livre, livre para andar com Ele, livre para fazer com que todos conheçam essa liberdade. Por muito tempo a igreja ficou dizendo que era pecado se tatuar, era pecado colocar piercing, tudo é pecado. A pessoa se separava, se divorciava por causa de um adultério, não poderia casar de novo, segundo a palavra, só que a gente entende que a palavra fala que quebrada a aliança, a pessoa está livre para se casar novamente, né? A pessoa que sofreu, né? Claro a pessoa que foi a vítima, no caso, de um adultério, ela está assim pela Bíblia livre para refazer a sua vida. Por quê? Porque seria um jugo, novamente, essa pessoa está submetida a um casamento, que é também uma instituição, que é também algo que pode virar a ser um jugo, se ela não está feliz, se ela não está usufruindo de toda a graça, de todo as bênçãos que o casamento pode dar. Esse casamento se torna uma disfunção. Esse casamento se tornou uma disfunção. Por quê? Porque a pessoa está sendo vítima de adultério, está sendo vítima de traição, está com a sua alma toda abalada, toda fragmentada, vamos dizer assim, mas presa a um casamento. Por quê? Porque uma instituição religiosa colocou esse jugo sobre ela. Ela é obrigada a ir até o fim da vida com esse casamento, mesmo sendo destrutivo para a alma dela, por causa de um jugo. Outra coisa também é um abuso moral, um abuso físico, um abuso, né, violento, assim, que a gente vê bastante casais hoje, que de ambas as partes, mas a maioria é mulher que sofre o abuso moral, o abuso físico, e fica preso a esse jugo, porque daí vira um jugo, por causa de uma lei que fala que o casamento é até que a morte o separe. Então não foi para isso que Jesus chamou as pessoas, não foi para isso que essa liberdade foi liberada para nós. Tem muitos líderes que falam do perdão. Aí entra o
outra questão que também, para mim, não é polêmico, mas para alguns são. Que sobre isso do adultério, mas Jesus falou que tem que perdoar. Ok, tem que perdoar, mas a escolha da pessoa que sofreu o assédio, o adultério, ela tem a escolha. Ela pode escolher continuar ou ela pode escolher, ok, eu perdoo, mas eu não quero viver com outras pessoas, com essa pessoa. E ela também tem a escolha de não precisar reconstruir sua vida com outra pessoa, mas viver sozinha. O teu sustento não está em homens, o teu sustento está no Senhor. Deus permitir alguém na minha vida que seja enviado dele de verdade. E tudo isso tá nessa questão do a gente saber o que é ser livres de fato, né? No Senhor. Nós somos da década de 80. Nós que fomos dessa época, a gente tinha uma certa restrição, né? A gente sofria uma certa restrição nessa questão de limites, vamos chamar assim, né? Limites. Por que limites? Eu gosto de falar limites. Porque dava-se a impressão que a galera, o diaconato, os pastores, eles queriam que as crianças, porque nessa época nós tinha 2, 3 anos, 4, 5, né? Queriam que as crianças tivessem uma mentalidade de adulto, cara. Verdade. Sabe? Era uma coisa muito louca, assim. Porque a gente às vezes ia sair brincando, correndo no pátio, quando via um diácono vinha e puxava a orelha da gente. A minha mãe dava liberdade. Levava o puxão de orelha do diácono, cara. E as diaconisas também davam uns beliscãozinhos. A minha mãe dava. No... E mim também. E daí se a gente traz uma coisa dessas, meu Deus, Não quebrei. a gente traz uma coisa dessas para os dias atuais, pensa na tragédia que isso pode acontecer, né? Porque as crianças hoje elas não sofrem mais esse tipo de limites nem dos próprios pais. É verdade. Os próprios pais hoje em dia estão deixando mais solto, né? Rola assim mais solto, mais livre. As crianças já sentam e já querem conversar, dialogar. E isso, irmãos, olha, é extremamente legal para os dias de hoje. E a gente vê que a nossa geração sofreu isso. E foi ruim, não foi ruim. Eu vejo, sabe, pastora, que a gente tem que saber viver a sua época. Conforme a época que se está, nessa época a liberdade do Senhor tem que ser ativa, tem que ser profunda, tem que ser de fato, entendeu? Nessa época que eu estou falando, onde nós tínhamos essas limitações, nós não sentia que estava sendo limitado. Não. Nós achava tudo natural, tudo normal, entende? Mas hoje a gente vê que a liberdade ela está sendo confundida. A graça do Senhor, que ela veio para isso, ela está sendo confundida da mesma forma que a graça. Tipo, a graça ela é algo que permite com que eu venha errar quantas vezes eu quiser, vindo depois me arrepender e vai estar tudo certo. Certo? Só que a palavra do Senhor não diz isso, inclusive sobre a liberdade. Que a gente continua lendo aqui no capítulo 5 de Gálatas, que eu li antes. Tu vai ali no versículo 13, ele está falando: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então a gente vê que essa liberdade ela tem sim esse poder de nos fazer livres de fato, só que ela também traz algo que nos faz entender sobre a liberdade do outro também. E aqui entra aquele negócio, né? A minha liberdade termina onde começa a tua. Entende? Então, para tudo isso a palavra do Senhor vem e nos instrui. Essa questão da liberdade, que eu gostaria de ficar um pouquinho mais aqui, no versículo 13 do 5º capítulo de Gálatas,
que ele fala que é pra gente, que nós somos chamados para a liberdade, mas que não é para usar a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. A liberdade eu vejo assim também. Outro ponto que acontece hoje em dia, que a gente vê, a rede social, ela é uma ferramenta tão abrangente, tão grande, tão poderosa, vamos dizer assim, onde ela deu liberdade para tudo que é tipo de coisa, né? Então a gente vê bastante pessoas querendo estar dando conselhos nas redes sociais, querendo estar dando aulas de Bíblia nas redes sociais, querendo estar colocando posts, alfinetando irmãos nas redes sociais, né? Isso é pra Por quê? amar o próximo. Porque é uma liberdade que eu tenho para fazer isso, saca? Eu olho aqui, ó, mas não usa a liberdade para dar ocasião à carne, né? Pelo contrário, ela tem que ser usada para servir uns aos outros com amor. Daí eu quero perguntar para todos vocês que estão assistindo aí, existe servir aos outros com amor quando tu tá alfinetando pelo Facebook? Por quê, irmão? Porque a gente tem tanta liberdade de expressão, graças a Deus por isso, graças a Deus que a Constituição nos permite isso, que chega ao ponto da pessoa estar dando lugar à carne, porque isso é coisa da carne, debochar, caçoar, ficar fazendo careta enquanto alguém está falando, ficar demonstrando um certo grau superior, rompante, como ele é o dono da verdade enquanto alguém está falando. Então a liberdade que a gente está aprendendo com o Senhor é saber que nós somos livres de fato, mas isso não me dá legalidade para usar da carnalidade a ponto de ficar perseguindo, diminuindo, certo? E caçoando do próximo, porque isso também não tem amor quando se faz isso. Mas quantos na igreja fazem isso, irmão? Quantos a gente trabalha na igreja, a gente trabalha com pessoas voluntárias, a gente sempre está em grupos, né? E quantas vezes isso acontece no nosso meio por causa da liberdade que temos e não vimos que estamos às vezes magoando o próximo, ferindo o próximo, certo? Depois essa pessoa, não raras vezes acontece ela ficar tão ferida que acaba abandonando a igreja e se torna às vezes alguém que não acredita mais nos irmãos, não acredita mais na igreja, não acredita mais na palavra do Senhor, de tão ferida, tão perseguida que ela foi. Então, esse cuidado que nós temos que ter com a liberdade que Deus nos deu está também arraigado nisso, vamos dizer assim, né? A profundidade que a gente fala de liberdade é isso, é saber me comportar, ser moderado, né? É um fruto do Espírito, ser moderado, saber até onde eu posso ir. Então, sobre isso, essa liberdade que a gente tem hoje, irmão, por favor, vocês que usam redes sociais, não dê lugar à carne. Use para servir uns aos outros com amor. Meu pai falaria outra frase. Pra quem conhece. Ai, ai. Não dê lugar ao diabo. Se a gente deixar, a nossa carne deseja fazer muita coisa. Na verdade, e querer sempre ter resposta, dar resposta. Eu ouvi uma frase nesses tempos que fazia tempo que eu não ouvia, que era o quê? Quem cala, consente. E na verdade, quem discute é tolo. E se nós continuarmos a discussão, quem se torna tolo? Nós. Então, não é discutir, irmãos. Foi falado também aqui dessa questão de deboche, conviver com os irmãos. Gente, somos todos diferentes. Para quem tem irmãos, né? Nenhum é igual. E assim, quando a gente vem pro reino de Deus, que a gente é adotado por Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele nos adotou como filhos, é a mesma coisa dentro de uma família. Tudo diferente, mas se amam. Agora, se eu chegar agora no Marcos querer falar mal do Esdras,
Ele não vai defender, ele entra na minha jogada e vai falando mal. É isso que está acontecendo entre irmãos. Em vez de ser o comportamento como irmãos, ser o comportamento de irmãos da carne ali. Ó, tu não fala mal do meu irmão. Tu não critica, vamos ver o que está acontecendo. Então, porque a gente é tudo diferente, não adianta. Cada um tem a maneira de pensar e agir, mas uma coisa é certa. Quando a gente é filho de Deus, a gente não tem o nosso ponto de vista. Nós cremos no que Deus faz. Cremos em obedecer a palavra de Deus. É fácil. Só que o pecado que entrou no mundo que fez virar difícil. Por isso que as pessoas dizem, ai, como é difícil fazer a vontade de Deus. Nossa, como é difícil ser livre, né? Não ser prisioneiro de nada e de ninguém. Não é difícil. Amém. E é isso aí mesmo. A questão de viver em comunidade, saber que todos ali são livres. Quando eu vejo, por exemplo, nós temos muitos amigos de muitas denominações e a gente se alegra tanto quando vê alguém que está fazendo parte de uma igreja que tem visão de reino, né? Uma visão de reino, onde sabe que existe um rei e o resto é todo mundo servo. É verdade. Né? A gente fica tão feliz quando a gente consegue, até a conversa, o diálogo se torna mais agradável, mais parecido, né? A gente vê que todo mundo está indo para o mesmo caminho, todo mundo está indo para a mesma visão, todo mundo está querendo buscar a mesma coisa. Por outro lado, nós também temos aqueles amigos que ainda acham que devem fazer alguma coisa, algum sacrifício para que seja mais santo, para que seja mais aceito, para que seja mais representante de Deus, sabe? E a gente vê que o próprio sacrifício que fazem, quando torna-se isso público, né? A gente vê que não condiz com aquilo que Jesus Cristo quer, né? Como assim? Por exemplo, quando Jesus Cristo falou sobre oração, o que ele falou sobre oração? Que é para a gente não fazer como os fariseus faziam, como os mestres da lei faziam, que iam para as praças públicas, iam para o meio do povo e ficavam orando para se mostrar que eram alguém de oração, que eram alguém extremamente devotos a Deus, né? A gente vê isso e aquilo fazia com que eles já recebessem o galardão, né? A recompensa do Senhor. Jesus Cristo está falando sobre isso. Então, hoje a gente vê bastante disso. A pessoa quer mostrar algo, por exemplo, exige-se uma atitude, exige-se uma forma de se encarar o problema, mas a pessoa se restringe apenas a dizer, eu vou orar por isso. Entende assim? Então, como se isso fizesse dela alguém mais espiritual. E é sim, irmão, essa é a intenção que a gente vê. A pessoa que diz que vai orar, a pessoa que se diz alguém de oração, raramente essa pessoa é de oração de fato. É como nós estávamos falando da liberdade de fato. A pessoa que é livre de fato, ela vive livre. Ela é livre. Então, cada vez que eu preciso falar, mostrar algo nessa visão mais de sacrifícios para Deus, a gente está demonstrando algo que na verdade não está cumprindo o propósito. Basta ver na quantidade de fruto que isso está gerando. Porque tudo que nós vamos fazer, tudo que nós estamos plantando, o que a gente colhe que é o termômetro, se aquilo foi verdadeiramente semeado para Deus ou semeado para mim, semeado para minha carne, semeado para a minha aparência de alguém íntimo de Deus, né? Então a gente vê isso. Outra coisa, tudo que a gente precisa, volto a falar, tudo que eu precisar ter que estar falando,
a respeito de vida com Deus, é sinal o quê? É sinal que eu, sei lá, eu não entendi ainda o propósito, podemos dizer assim, eu não entendi ainda o que Deus quer. Claro que o Senhor é grande em misericórdia e Ele vai dar aquilo que os filhos dele precisam, ok? Mas a mesma maneira que eu fico me colocando em algum lugar, algum pedestal, algum nível espiritual diante de alguém, isso soa muito mais parecido como que os fariseus faziam do que aquilo que Jesus fazia. E nós somos chamados para a liberdade para fazer o que Jesus fez, né? Jesus Cristo foi a pessoa que mais orou nesse planeta. Foi o que mais tempo passou orando. Foi a pessoa que eu acredito que ela começou o trabalho aos 30 anos, porque dos 12 até os 30, que é o período que ele some, ele ficou estudando. Sabe? Eu não tenho dúvida nenhuma disso, que ele ficou andando com as pessoas da época, andando com os filósofos, com os pensadores, até chegar no momento exato de se apresentar para a humanidade. Então, porque a história a Bíblia nos tira esse período. Sim. Mas Jesus Cristo, ele é o exemplo que nós temos que seguir. Se ele falou que não é para mim fazer isso publicamente, por que eu vou fazer publicamente achando que eu vou fazer o certo? Cada vez, por exemplo, que surge, que nem nós estamos falando, surge-se o contexto onde é necessário um posicionamento do Filho de Deus. Que nem a gente vê lá em Romanos, que a criação aguarda ansiosa pela manifestação do Filho de Deus. Será que essa manifestação do Filho de Deus é as orações do Filho de Deus? Sabe? Pode ser que sim. Onde uns se colocaram numa posição, eu vou orar por isso. Eu vou ficar orando por isso. Mas se eu sou um líder, estou colocado diante das pessoas para ser alguém influenciador, alguém que traz a palavra do Senhor para elas, a minha obrigação não é apenas orar. Porque a oração é algo que tem que ser vital na nossa vida. Ela não tem uma escolha, ou tu é alguém que ora, ou tu é alguém que não ora, ou tu é alguém que vai orar quando precisar. A oração faz parte do cristão. Então, outra coisa que a gente vê a palavra, a leitura da palavra. Aonde que isso vai ser um desafio para um filho de Deus? Vamos fazer um desafio esse ano. Qual é o desafio que nós temos esse ano? O desafio de ler a Bíblia. Sabe, irmãos? A gente tem que cuidar o que a gente anda falando. A gente tem que cuidar o chão que nós estamos pisando, porque nós temos liberdade, sim, mas vou repetir o versículo 13. Não usem a liberdade para dar ocasião à carne. A carne é isso. A carne é isso. Então, se tu é alguém que está na liderança, a tua obrigação como líder, a tua obrigação é saber sim se posicionar como um servo de Deus para aquele momento, para aquele ambiente. E a oração faz parte, sim, mas tu tem que ser aquela pessoa confiável, que aqueles que te seguem cheguem até ti e te perguntem o que Deus tem a dizer a respeito disso, e tu ser aquela pessoa que sabe o que Deus tem a dizer a respeito disso, por causa da palavra que ele deixou escrito. Sabe o que eu percebi nesses anos, todo esse tempo assim, nesses 20 anos de ministério, andando junto, trabalhando com pessoas, a nossa igreja, a nossa local que a gente trabalha ali, muitas pessoas vieram uma vez e pararam ali, ficaram algum tempo, alguns cultos, outros não, mas a questão, se a gente for para a Bíblia, todos tinham um profeta, um líder que Deus usava para ministrar sobre a vida deles, né? Para entregar a palavra. E hoje é muito profeta. Não estou menosprezando ninguém, não estou diminuindo ninguém. Mas a questão é muito profeta que recebeu uma palavra profética na sua vida, que tu vai ser isso, isso, isso. Só que eu aprendi e sei que é verdade isso, que é o quê? Se eu recebi uma palavra, eu guardo ela no meu coração e a ponho em prática. Pra mim mais certinho. Eu vou aumentar o volume. E ponho ela em prática.
Como que eu ponho ela em prática? Eu vou buscar Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou orar. E hoje as pessoas querem o quê? Eu abro o meu celular, nem pego mais a Bíblia de papel e vou ver o versículo do meu devocional. Pega só um. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que pereça tenha vida eterna. Ô, glória, eu tenho a vida eterna. Amém, já cumpri o meu propósito hoje e pronto, vida que segue. Então, muitos andam por aí recebendo palavras. Tem os falsos profetas e tem os profetas de Deus. Mas recebem, colocam assim, eu sou servo, eu sou profeta, eu sou pastor, eu sou ministro, eu sou isso, sou aquilo, mas a vida não muda. A velha vida continua do mesmo jeito. Aí chega numa igreja que onde é colocado a palavra de Deus, aí dá aquele confronto. Por quê? Porque a pessoa que chegou, não, eu recebi uma palavra e eu sou um servo de Deus e Deus fala comigo. A pessoa fica um mês sem congregar, sem aparecer, não tem comunhão com ninguém, nem com seus pastores, né? E vem dizer que Deus fala com ela. Uau! Deus dá visão, Deus dá sonhos, Deus mostra muitas coisas na vida dela e tal. E aí? E os meus líderes que estão errados, aqueles que quando tem convocação para jejum na igreja, convocação para oração, estão lá, junto, unidos. Aí quando tem, querendo ou não muda a igreja, muda só o endereço, né? Vamos fazer uma festinha de aniversário. Enche? É top? Aí se unem, traz delícias, maravilhas, coisas que enchem a nossa carne, né? É muito bom, comer é bom, mas se, como foi colocado, Jesus é um exemplo, o maior exemplo foi o que? Quando ele foi começar a ministrar na vida dos outros, quando ele começou a obedecer o ID de Deus. Hoje, agora, Jesus, hoje tu começa. Vai lá, se batiza no rio com teu primo João Batista e depois vai para onde? Para onde Jesus foi? Pro deserto. Ele foi fazer jejum. Ele foi enfraquecer a carne. Então, nesse jejum, ele orou constantemente. Depois que ele voltou, ele sumia, né? Às vezes chamava alguns discípulos, vamos orar junto. E eles lá roncando. Mas Jesus orava muito, muito. Então, tem pessoas que chegam na igreja e querem mostrar uma oração bonita. É um quadro pintado. É um quadro. Mas lá no oculto, lá no quarto, não tem essa comunhão. Tem que cuidar muito isso, porque tem pessoas que querem se colocar diante do público, quer orar, quer falar, quer fazer coisas que não fazem em casa. A proposta desse nosso primeiro podcast foi estar falando sobre a Free Soul, e agora vamos falar rapidamente, brevemente, do surgimento dessa ideia. Cássio tá aí? Que foi... Aquele que deu a primeira comentada ali. Foi em 2015, 2014. Eu acho. Pastora e eu, nós éramos os líderes do Caverna de Adulão, o grupo de jovens da nossa igreja. E estávamos Não, foi 2015. Na coordenadoria regional de jovens. E aí a gente surgiu surgiu uma visão que a gente olhava o pessoal nessa pegada assim na época muita marca surgindo, muita coisa assim, roupas, acessórios e tal. E a gente sempre foi de querer dar uma identidade para nossas coisas, né? Tudo aquilo que Deus dava na nossa mão para fazer, a gente ia profundo com Ele para Ele nos dar uma visão e a gente poder, a partir dessa visão, colocar o nome, colocar uma identidade. Aí surgiu essa questão, que a gente via que se marcas como Pandemônio tinha, né?
Tudo que é coisa assim, irmãos, era... Tudo era do demônio. Como é que é? Shield, sei lá o nome, assim, era tudo capeta, como é que é? Tudo coisa assim que a pessoa vestia e tinha esse nome, às vezes era consagrado, às vezes era um nome estranho. Então a gente pegou e pensou, cara, olha só, se a gente tivesse uma marca para nós, né? Uma marca para nós que somos livres dessas marcas, somos livres para andar, livres para ir e vir e livres para ser pessoas livres desse mundo, livres dessa coisa, dessa regra social, aonde todo mundo tem que vestir o que está na moda, todo mundo tem que frequentar os lugares que estão na moda, todo mundo tem que comer o que está na moda. Não como né? sushi. A gente sempre pegou essa veia assim de ser livres de fato, de ninguém ditar as regras aonde eu tenho que estar indo, aonde eu tenho, o que eu tenho que estar escutando, o que eu tenho que estar assistindo. E a gente vê que nos jovens isso é tão difícil de manter essa liberdade, porque surge uma série, como é que é o nome da série lá, o Satanás lá, como é que é o nome da série? Lúcifer. Os crentes maratonando e torcendo pelo Lúcifer, né? Impressionante. Aí tu vê outra série lá, não sei o que, tudo com esse viés diabólico, místico. Eu não sei os nomes, irmão, porque eu não olho, entendeu? Mas eu via que isso gerava no jovem meio que uma obrigação dele ter que estar fazendo parte para poder ter diálogo, para poder ter argumento com as pessoas ao seu redor. Outra coisa, surgiu a moda do açaí, todo mundo no açaí. Surgiu a moda do sushi, todo mundo no sushi. Surge a moda do não sei o que, todo mundo no não sei o que. Tem a moda do chocolate, aceito. Gosto de séries, eu também. Então Não, o que acontecia? Tu gosta, ela falou que não gosta. Sim. O que acontecia? A gente querendo ter essa liberdade e querendo que isso fosse levado para as pessoas, surgiu essa ideia da gente ter uma marca, que é a FreeSoul. E aí, então a gente fez camisas para o grupo de jovens com essa pegada, uma águia, né? Uma águia voando no céu, assim, uma águia topzera, né? O espírito da liberdade. Cara, eu tô acima de tudo isso, eu tô voando acima de todas essas coisas. E foi muito top, assim, que Deus deu para nós. Essa camisa que a gente fez. A gente fez duas camisas. Fizemos duas camisas, uma branca e uma verde. E daí ficou naquela, o tempo foi passando e foi ficando meio de lado essa coisa. Aí quando aconteceu assim uma bênção que o Senhor nos trouxe, o irmão Rodolfo Abrantes, para nossa igreja, ali a pastora Priscila pegou, o que tu acha da gente começar a trabalhar com isso? Com isso que eu perguntei, né? Trabalhar com isso o quê? Com isso de fazer as pessoas que carregam algo de Deus, carregam uma unção de Deus, que marca as gerações, a gente começar a fazer conexões com igrejas, conexões com irmãos, conexões com prefeituras, conexões com o que for, para trazer essa galera que carrega essa unção para essa geração. Aí eu olhei, isso é muito legal, o famoso produtor de eventos, seria? Isso. Né? E isso é muito legal dela, e eu já tenho até o nome. E qual é o nome? Ela, FreeSoul. Então, deu bem certinho, eu já nem lembrava mais da FreeSoul. Então, a gente vê que Deus vem e dá algo para nós que serve para isso, para a gente continuar levando essa liberdade, irmão. Levando essa liberdade aqui em Esteio, no Parque de Exposições, celebra Esteio, muito bom. Foi. E a gente conseguiu, com parcerias e tal, trazer o irmão Israel Salazar como, vamos chamar de atração principal, só que não é a atração principal. É uma pessoa que carrega essa unção, carrega essa graça, essa vibe de Deus. E foi algo muito lindo, algo fenomenal. E ali a gente viu como é importante essa liberdade que Deus nos dá, sabe? Essa liberdade é para isso, irmão, para te ser livre de fato. Sim. Entendeu?
se é algo feito pela prefeitura, se é algo feito pela tua igreja, se é algo feito pela tua escola, tu tem que botar na tua cabeça que tu, como filho de Deus, tu tem que estar ali se sentindo a pessoa livre que Ele fez com que tu fosse. O Free Soul veio para isso, veio para que todo mundo sinta-se livres de fato no Senhor, para adorar a Ele, para servir a Ele, para levar a mensagem, para espalhar esse amor, para servir uns aos outros, assim como Ele quer que seja. Não, mas foi bem legal. A gente começa a conhecer pessoas, conversar com pessoas, não viver mais dentro de um quadrado, num mundo que foi criado ao nosso redor. E a gente, primeiro, né, a gente citou aqui, eu quero agradecer muito a confiança, primeiramente pela diretora de cultura, né, amiga, mas profissionalmente, que é a Josi. E daí nisso vem atrás dela, não atrás dela, mas é que ela nos procurou para esse evento do Celebra, pela confiança. E nisso o Conselho de Pastores de Esteio, a Prefeitura, e portas se abrindo. E também outras oportunidades que a gente teve evento, né, do Congresso de Jovens. Algumas pessoas nem imaginam que o Free Soul, que fez o caminho assim pro Mauro Henrique, pro PGVIM, do Congresso de Jovens da Quadrangular. E também quando a Alexandra, aí o Rodolfo veio e mandou a esposa vir. A gente quer fazer a vontade de Deus e a nossa vida é baseada em fazer a vontade de Deus, em fazer essas coisas. Eu gosto de vucu-vucu desse tipo, eu gosto de tumulto na nossa casa, lá na igreja. Gosto dessas coisas, cresci nesse meio assim de fazer eventos, então hoje é sonho se realizando, né? E não tá caminhando ainda como um bebê, ainda aprendendo a engatinhar para depois decolar, mas a gente tem bastante ferramentas para proclamar o nome de Jesus. A internet é uma. Então, não tem que perder mais tempo com bobagemzinha, mas sim fazer que que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. Há tempos atrás, anos atrás, eu envergonhava o nome de Jesus. E hoje, quero fazer de tudo para não envergonhar mais. Que eu não quero que o meu passado seja apagado de verdade. Por quê? Porque lá é testemunho. Lá eu vivia numa sujeira. E Ele que me limpou, Ele que me resgatou. Então, essa liberdade declarada, dizer que nós temos a alma livre, é por isso. Por andar no mundo buscando tanta coisa, mas a tanta coisa estava só numa pessoa que era Jesus Cristo. Enquanto temos liberdade, vamos ser livres de fato, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Até sexta-feira que vem. Livre, livre. Livre, livre.